Olá, seja bem-vindo ao curso Administração Pública. Estamos iniciando agora a nossa 9ª e última aula, que tem como tema Impostos, Taxas e Contribuições. Está preparado? Vamos lá! Após analisarmos as receitas, precisamos entender como funcionam os impostos. Os impostos cobrados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas competências, são tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Logo, por esse pagamento, o contribuinte não recebe nenhuma contraprestação direta ou imediata. Dessa forma, o Estado não fica vinculado a nenhuma contraprestação para o contribuinte que pagou o referido imposto. Por isso é equivocada a afirmação corriqueira. Como é possível pagar IPVA caro e não ter as estradas em boas condições de tráfego? Ora, no momento de elencar quais seriam os impostos, o contribuinte buscou tributar situações que demonstram a capacidade contributiva do cidadão, ou seja, sua condição econômica para contribuir com o financiamento estatal. Logo, a condição de possuir veículo indica uma capacidade de contribuir para o financiamento das ações do governo. Assim, o imposto, diversamente da taxa e da contribuição, é arrecadado em benefício de toda a coletividade, visando atender às necessidades administrativas de ordem geral. Taxas. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia administrativa ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ao contrário dos impostos, as taxas são tributos vinculados, ou seja, o fato gerador está atrelado a alguma contraprestação estatal. A taxa tem como característica, na materialidade do seu fato gerador, a atuação estatal que se refere diretamente ao contribuinte, em forma de contraprestação de serviços. Assim, o Estado presta um serviço ao contribuinte e este fica com a obrigação de pagar. A definição de poder de polícia está disciplinada pelo artigo 78 do CTN, que diz o seguinte: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Brasil, na sua obra de 1966, no artigo 78. Tributos e outras receitas municipais. A contribuição de melhoria é um tipo de tributo cuja obrigação tem por fato gerador a valorização de imóveis do contribuinte, em decorrência da execução de obras públicas. Pode proporcionar o investimento através da contribuição dos proprietários que serão beneficiados. A Constituição da República, ao estabelecer a competência tributária, reserva a exclusiva competência municipal instituir e arrecadar, primeiro, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU. Segundo, Imposto sobre Transmissão, o Intervivos, a qualquer título por ato oneroso de bens móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os da garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E terceiro, Imposto sobre serviço de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, definidos em lei complementar. Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, localizado na zona urbana do município. Logo, se o indivíduo tem a propriedade ou a posse de imóveis
deverá ser contribuinte do IPTU. Entende-se como zona urbana, ainda nos termos do CTN, artigo 32, a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos urbanos, indicados em pelo menos 2 dos incisos discriminados no referido artigo, construídos ou mantidos pelo poder público. Além da zona urbana, é possível a cobrança do tributo em área urbanizável ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. A distinção entre área urbanizável e área de expansão urbana é apresentada na obra de Meirelles de 2008. Área urbanizável e área de expansão urbana têm conceitos equivalentes, diferindo apenas quanto à localização. Com efeito, ambas são porções do território municipal destinadas à urbanização, mas a expressão área urbanizável aplica-se à parte distinta e separada de qualquer núcleo urbano, ao passo que a área de expansão urbana é a que se reserva em continuação à área urbanizada, para receber novas construções e serviços públicos, possibilitando o normal crescimento de cidades e vilas. A distinção entre propriedade urbana e propriedade rural se faz necessária tendo em vista a possibilidade de conflito de competência tributária entre município, que é o IPTU, e União, que são os Impostos Territorial Rural, o ITR. As alíquotas do IPTU devem ser fixadas por lei municipal, que deverá obedecer às limitações impostas pelos artigos 145 e 150 da Constituição Federal, dentre as quais se destacam o respeito aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da anterioridade e da espera nonagesimal, bem como da vedação ao confisco. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, não se considerando o valor de bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidades. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Característica importante do IPTU é a possibilidade de sua utilização em caráter extrafiscal na condução da política urbana municipal. Nos termos da Constituição, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de progressividade da alíquota do IPTU no tempo. Além da progressividade do tributo no tempo, a Carta Magna prevê a possibilidade do tributo de ter alíquotas, diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Imposto sobre Transmissão Intervivos, ITBI. O ITBI tem como fato gerador a transferência intervivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. A competência é municipal quando se trata de transmissão onerosa intervivos, diferente da transmissão causa-mortes e das transações gratuitas, no caso de herança e doação, cuja competência é estadual. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, ou seja, o valor de mercado. O ITBI tem sua alíquota fixada por lei ordinária do município competente, e o contribuinte do imposto pode ser tanto o adquirente como o transmitente, conforme dispuser a lei tributária municipal. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. Nos termos do artigo 156 da Constituição, o ISS incide sobre os serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, definidos em lei complementar, ou seja, cabe ao município instituir imposto sobre serviços, desde que estes não estejam na esfera de competência do ICMS e que estejam definidos em lei complementar,
atualmente a Lei Complementar 116/2003. O conceito de serviço pode ser extraído no direito civil, Código Civil, nos artigos 593 e 594, que engloba aquele serviço que não esteja sujeito às leis trabalhistas ou à lei especial, e toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, contratado mediante retribuição. A referida lei complementar traz em seu bojo os dispositivos que configuram o fato gerador e a base de cálculo do ISS, enumerando em uma lista anexa quais são os serviços sobre os quais irá incidir. A lista é taxativa, logo, o município não pode lançar o ISS sobre serviços não constantes da mesma. A efetividade da prestação do serviço é requisito para a constituição da obrigação tributária, dado o fato gerador que se materializa na prestação e a base de cálculo, cuja regra é o preço do serviço prestado. Exceção à regra da cobrança do preço do serviço é o estabelecimento de tributação fixa, prevista no Decreto-Lei 406/68, e não revogada pela LC 116/2003, que permite a estipulação de alíquotas fixas ou variáveis em função da natureza do serviço, possível nas seguintes hipóteses: prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte e serviços prestados por algumas sociedades de profissionais com assunção de responsabilidade pessoal. Consoante o artigo 3º da LC 116/2003, o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas em seus incisos 1º a 22º, quando o imposto será devido no local da prestação do serviço. As hipóteses elencadas tratam de serviços passíveis de execução fora dos limites do município, onde está localizado o estabelecimento prestador, situações nas quais o imposto será devido no local da efetiva prestação. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo. Pode ser o contribuinte prestador do serviço, que isso consta no artigo 5º da LC 116/2003, ou o responsável, aquele a quem, de acordo com o artigo 6º, é atribuída a responsabilidade pelo recolhimento integral do ISS, como tomador ou intermediário do serviço. A existência da figura do responsável facilita sobremaneira a fiscalização e a arrecadação do ISS. Impostos partilhados. Consideram-se impostos partilhados aqueles aos quais a Constituição determina que uma pessoa política, a União, Estado e município, deve partilhar do produto da arrecadação de determinados tributos de outra, de acordo com Carrasa, na sua obra de 2004. Trataremos aqui daqueles impostos em que o município recebe a partilha de tributos de outros entes. Inicialmente, cumpre destacar que a partilha é parcial, representada pelas cotas partes, que a Constituição prescreve sejam distribuídas aos municípios, salvo quanto ao imposto de renda, em que o município retém todo o produto da arrecadação. Essa partilha, em regra, não pode sofrer retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego. Analisaremos os impostos partilhados, que são imposto de renda, imposto territorial, rural, imposto sobre a propriedade de veículos automotores e imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Trataremos ainda do Fundo de Participação do Município, que é composto pela partilha de impostos de competência da União. Imposto de renda. Imposto privativo da União. O imposto de renda incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Primeiro, de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Segundo, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais que não configurem renda. A participação do município neste tributo é integral,
quando incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Além disso, a participação do município neste imposto, no Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Imposto Territorial Rural, ITR. Imposto de competência da União. O ITR incide sobre a propriedade territorial rural, sendo que ao município é conferida a participação em metade do produto da arrecadação, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, que permite a fiscalização e cobrança pelos municípios que assim optarem. O fato gerador do ITR, estabelecido pelo artigo 29 do CTN, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localizada fora da zona urbana do município. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. O IPVA é de competência estadual, sendo destinada ao município a metade do produto arrecadado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. Tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. O ICMS é de competência estadual e tem como fato gerador a circulação de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se incidam no exterior. O ICMS é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação ou prestação, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal. Para a determinação do imposto a recolher, adota-se o método do crédito fiscal, o qual procura, por meio da dedução do imposto pago na operação anterior, alcançar apenas a circulação mercantil líquida de cada empresa, ou seja, tributar apenas o valor adicionado realizado por ela, conforme Beleiro em sua obra de 2005. Nele, a participação municipal é de 25% do produto da arrecadação, sendo que essas parcelas de receita serão creditadas conforme os seguintes critérios. Primeiro, 3/4 no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. E segunda, até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. O IPI, Imposto de Competência da União sobre Produtos Industrializados, tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, a sua saída dos estabelecimentos e a sua arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Está no artigo 46 da CTN. Tem a sua partilha vinculada em 23,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Para a determinação da incidência do imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. Da parte que cabe aos Estados, 25%, deverá haver uma redistribuição. Os Estados empregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, 1 e 2, já mencionados na parte que tratou do ICMS. Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é constituído de 23,5% do produto da arrecadação dos impostos de renda e sobre produtos industrializados, descontada a parcela da arrecadação do imposto de renda retido em conformidade com o artigo 158. À União cabe administrar o FPM, regulando sua aplicação nos limites fixados em lei e procedendo à distribuição e entrega dos seus recursos.
Conforme o artigo 161, parágrafo único da Constituição Federal, o cálculo das cotas do FPM é realizado pelo TCU, com base nos dados fornecidos pelo IBGE, que elabora o coeficiente individual de participação de cada município. Inicialmente, é feita uma distribuição do fundo em 10% aos municípios das capitais dos estados e 90% aos demais municípios do Brasil. Dessa parcela, é feita uma nova distribuição proporcional de acordo com a população do município, conforme artigo 91 da CTN. Chegamos ao final do nosso curso Administração Pública. Espero que você tenha conseguido acompanhar o conteúdo que lhe foi oferecido. Tome esse material como um referencial inicial para o seu aprendizado dentro da disciplina da Administração Pública. Mas não fique preso a ele. Busque agregar mais informações, faça várias pesquisas sobre o tema. Procure expandir seus horizontes, pois dessa forma você estará construindo um conhecimento mais sólido que irá contribuir em muito para a sua formação na área de serviços públicos. Lembre-se, mantenha sempre sua curiosidade, formule indagações. Ter boas perguntas pode ser mais importante do que ter boas respostas. Quanto mais questionador você for, mais interesse terá de buscar novos aprendizados. Sucesso e boa sorte, te vejo no nosso próximo curso. Um abraço!